Caras amigas, boa noite a todos. Nós, desde o momento em que esta candidatura foi apresentada, já lá vão uns meses, foi em setembro, iniciámos um roteiro pelo país que nos levou já aos vários distritos, às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, alguns mais do que uma vez, fazendo várias iniciativas do tipo mais diverso, contactando com várias áreas da vida económica, social, cultural. Neste caminho, 3, 4 meses, já fizemos várias iniciativas sobre cultura. Eu não sei responder exatamente à pergunta que fazia o João Almeida, mas se calhar esta pode ser uma diferença. Não sei se todos fizeram isto ou não. Nós fizemos no Norte, no Centro, no Sul, aqui em Guimarães, mas como já tínhamos feito em Coimbra, em Lisboa, no Alentejo. Foram várias as iniciativas que fizemos sobre este tema, sobre cultura. E fizemos porque entendemos a cultura não como um mero ornamento desta candidatura, porque também não a consideramos como um mero ornamento na democracia, mas como uma componente fundamental dessa democracia e, por isso, também desta candidatura. É assim desde que o nosso regime democrático foi fundado. O regime, tal como plasmado na Constituição da República, define a democracia em várias componentes. Na componente política, na componente económica, na componente social, na componente cultural. E elas são inseparáveis entre si. Podemos dizer que não há democracia sem cultura. Não é por acaso que, antes do 25 de Abril, existiam todas as restrições que se conhecem no acesso à cultura. Aquela, de facto, tem aquele poder transformador de que aqui falaram, quer o José Bastos, quer o Paulo César Gonçalves, pelo menos estes dois, falaram neste poder transfigurador da cultura, transformador da cultura. Ou seja, a cultura, as artes em geral, enquanto transfiguração do real, alargam a consciência nas pessoas da possibilidade de transformação do real. Foi isso que a tornou interdita quando ainda não vivíamos em democracia. É isso que faz dela parte essencial da democracia, porque não há democracia sem transformação da vida, todos os dias, para melhor, sem melhoria das condições de vida dos povos, sem transformação no plano político, económico, social, cultural. Por isso é que ela é indissociável de todas as outras vertentes da democracia. E a nossa Constituição, ao reconhecer isso, reconhece a todos o direito de acesso à cultura, a liberdade de criação cultural e o direito de todos acederem à criação e à fruição culturais. Reparem, não é só à fruição culturais, é à criação e à fruição culturais. Naturalmente que há aqueles que profissionalmente, nos vários campos de intervenção artística, cultivam o avanço das artes nas suas variadas expressões. Aqueles que são profissionais da cultura. Mas o direito à criação e à fruição culturais, de acordo com a nossa Constituição, é um direito de todos. E o Estado tem obrigações para tornar esse direito realidade. A Constituição, tal como em muitos outros direitos, não se limitou quem fez a Constituição não se limitou a deitar para o papel um conjunto de direitos, entre os quais o direito à cultura, o direito à criação e à fruição culturais, o direito de todos à criação e à fruição culturais. Disse como é que ele tem de ser efetivado. Disse que cabe ao Estado eliminar as barreiras no acesso, promover a liberdade de criação cultural e garantir a todos esse acesso sem restrições, quer à criação, quer à fruição culturais. Ora, esta é uma daquelas áreas, não é a única, onde nós sentimos haver um afastamento. Eu tenho dito algumas vezes mesmo um conflito entre aquilo que são características muito avançadas, muito progressistas da nossa Constituição da República e depois um caminho que foi sendo feito que progressivamente se afastou daquele projeto vertido na Constituição da República. Se olharmos hoje para a situação da cultura, é uma evidência desse afastamento. E não digo isto apenas, evidentemente que a situação de pandemia, de que já direi alguma coisa, veio tornar tudo ainda muito mais difícil, muito mais gritante esta diferença. Mas aqui é uma daquelas áreas onde
Logo no início se percebeu, quando rebentou a pandemia e se foi dizendo, fomos ouvindo algumas vozes dizendo vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Esta foi uma daquelas áreas onde muito cedo se percebeu que não ia ficar tudo bem, pela simples razão que já estava tudo longe de estar muito bem. E aqui, fruto dos investimentos que as políticas públicas foram fazendo na cultura, que resultou numa desvalorização de vários campos da cultura, numa destruição mesmo de partes do tecido cultural português, seja nas suas vertentes mais populares, seja nas vertentes mais eruditas, uma dificuldade imensa, ou dificuldades imensas, que já enfrentavam, mesmo antes do tempo que estamos a viver, aqueles que vivem da cultura, os trabalhadores da cultura, em variadíssimas expressões, enfim, do teatro à dança, nas variadas expressões, incluindo o folclore, ao cinema, aos livros, às artes plásticas, enfim, a cultura entendida nesta diversidade de expressões. De facto, havia, já antes da pandemia, uma tendência para uma enorme instabilidade, uma enorme precariedade laboral entre aqueles que se dedicam profissionalmente à cultura. Havia uma certa tendência já, então, para delimitar o universo da cultura àquilo que o mercado da cultura pode sustentar. Atenção que não está em causa a cultura como uma componente importante da economia e aquilo que vulgarmente se começou a designar como as indústrias culturais. O problema está na política cultural que afunila a cultura naquilo que é suportado pelo mercado, nessas chamadas indústrias culturais, e que se esquece tudo aquilo que não vive fora do universo do mercado, ou que o mercado não permite que sobreviva, e este é o espaço para as políticas públicas, este é o espaço para um verdadeiro serviço público de cultura, é ele que permite que exista aquilo que o mercado não deixa existir, e este é talvez o aspecto mais criticável de uma política que desinveste na cultura. Não é só asfixiar aquilo que existe, às vezes com muita dificuldade, mas vai existindo. Tão ou mais criticável do que isto é impedir a existência daquilo que podia existir se, de facto, a criação e a fruição culturais estivessem democratizadas, tal como diz a nossa Constituição. E é tanto aquilo que é impedido de existir. Tantas expressões culturais, desde as dimensões populares às dimensões mais eruditas, é muito aquilo que fica por existir. E este é o aspecto mais criticável de uma política que desinveste na cultura. E é por isso, para tornar realidade vivida na vida de todos aquilo que está escrito e muito bem nas páginas da Constituição da República, que nós precisamos do tal Serviço Público de Cultura, que tenha um financiamento adequado. Tem sido muito defendido aquela meta, para começar, do 1% do Orçamento do Estado para a cultura. As recomendações da Unesco hoje até já vão acima disso, mas digamos que, estando nós muito abaixo disso, este seria um patamar mínimo para começarmos um caminho de verdadeira e genuína democratização da criação e da fruição culturais. Um serviço público de cultura que assegurasse formação, não apenas formação artística, mas também formação de públicos, não é? Para que não se diga... Nós temos a experiência de que muitas vezes diz que as coisas não existem porque não existem públicos para elas. Há um trabalho a fazer também a esse nível, e a primeira coisa desse trabalho é fazer com que as coisas existam, porque senão é óbvio que não podem ser fruídas. Depois há um trabalho de criação de públicos que também não deve ser descurado e deve ser também tido em conta neste Serviço Público de Cultura. Há um trabalho a fazer, e vieram aqui representantes do movimento associativo. E isto, o movimento associativo de base popular, nas suas variadíssimas expressões, vieram aqui a Elizabeth Dourado, ligada ao folclore, o César Machado, a própria Constituição da República, atenção, reconhece o papel do movimento associativo na dinamização de uma política cultural pelo Estado. Ou seja, atribuindo ao Estado essa responsabilidade, a Constituição diz que essa responsabilidade não é exercida pelo Estado unicamente, ele não a deve exercer sozinho. Deve, nomeadamente, há uma referência específica, particular, para o papel do movimento associativo.
e o papel que ele tem na dinamização de uma política cultural. Ora, este Serviço Público de Cultura tem de encontrar, desde logo no movimento associativo, de base popular, um parceiro na definição de políticas públicas no domínio da cultura. Envolver, evidentemente, também aqueles que vivem da cultura, os profissionais, os artistas. Todos esses têm também um papel nessa definição desse serviço público de cultura devidamente financiado, que deve, tanto quanto possível, aproximar-se das populações, do sentir das populações, das aspirações das populações, perceber qual é o seu sentimento, quais são as suas aspirações, aprender com elas e conseguir com isso também diversificar a criação e, a partir daí, a fruição cultural também. Uma referência ainda para dizer que a cultura deve ser entendida num sentido amplo, até para lá daquilo que são normalmente as fronteiras da cultura artística. Não é? Bento Jesus Caraça defendia, quando escreveu a sua obra A Cultura Integral do Indivíduo, defendeu essa necessidade de uma visão ampla de cultura, que vai até domínios como o da cultura científica, e isto é tão importante num tempo como aquele que estamos a viver. Ele dizia que o homem culto é o homem que, em primeiro lugar, é atento àquilo que se passa à sua volta, ao universo e à sociedade que se passa à sua volta. Depois é o homem que tem consciência de uma dignidade inerente ao ser humano e que faz do aperfeiçoamento do ser humano, do seu enriquecimento constante, um objetivo de vida e um fim último da sua vida. Seja enriquecimento seu, seja daqueles que o rodeiam também. E ele até dizia, este enriquecimento constante é condição de liberdade. Mas é um enriquecimento que tem que ser feito nas várias esferas da cultura. Reparem, nós estamos hoje perante uma situação de pandemia que exige decisões, como aquela que ainda ontem foi tomada, de partirmos para um confinamento da população, ou de uma parte considerável da população. E não sei se lembram, mas o Primeiro-Ministro dizia, nós tivemos a ouvir os cientistas, mas há aqui visões um bocadinho diferentes. Os cientistas não dizem-nos o que se passa nas suas áreas de investigação, às vezes até com perspectivas não inteiramente coincidentes, mas no fim há uma decisão política que tem de se tomar. Ora, numa democracia, uma decisão política sobre matérias que exigem um conhecimento técnico e científico considerável, se a generalidade da população não o tem, essa decisão política que tem que ser tomada é menos democrática. Ou seja, os políticos naturalmente tomam decisões, mas é aos povos que cabe dar a tonalidade geral dessas decisões que devem ser tomadas. E um povo, se é informado, se é culto, naturalmente está em condições de nos proporcionar uma muito melhor, uma muito mais rica democracia também. Portanto, esta é um alerta apenas para a necessidade de encararmos, tal como dizia Bento Jesus Caraça, a cultura neste sentido amplo. Bom, quero terminar dizendo-vos que na situação em que estamos, que é uma situação que veio tornar tudo mais difícil, aquilo que já era difícil, estar numa situação... Acho que não é exagero, eu disse-o esta manhã, não é exagero, em muitos casos nós falamos num panorama que é de devastação, o número de pessoas, o número de estruturas que desapareceram desde que rebentou a pandemia, o número de profissionais da cultura que pura e simplesmente deixaram a atividade, dedicaram-se a outras coisas. Aquilo que o país perdeu nestes meses, nestes poucos meses, não pode ser desvalorizado em nenhum momento. E no momento em que nos aproximamos de um novo confinamento que vai, e eu aqui não posso não partilhar de interrogações, inquietações que aqui foram deixadas por outros, nomeadamente o porquê, atendendo às características e deste confinamento e à possibilidade que é garantida a determinado tipo de atividades poderem continuar desde que salvaguardadas as medidas de segurança, não posso não partilhar as interrogações e as inquietações que aqui vieram, sobre porque não também na cultura não há condições para, respeitando normas de segurança, permitir que algumas atividades possam continuar a desenvolver, uma vez que, aparentemente, o risco não é maior do que noutras atividades que estão a ser permitidas. E isto está ligado a uma coisa, não está ligado apenas a condições de justiça e de igualdade que são importantes em comparação com outras atividades.
está ligada a uma coisa fundamental, que é um entendimento da cultura, volta ao início, não como um mero ornamento da sociedade, não como um privilégio ao serviço de algumas elites, não como algo acessório, mas como algo de fundamental. Houve vários de vós que se referiram aqui a isto. Sim, é um bem essencial, também ao nosso bem-estar em última instância, também à nossa saúde em última instância. A cultura tem de ser entendida também como esse bem essencial. E para isso precisamos muito daqueles que são os que fazem cultura, os profissionais da cultura, os criadores culturais, e precisamos nós todos, no sentido que a Constituição estipula, de ter também essa liberdade, essa possibilidade de acesso, quer à criação, quer à fruição culturais. Também em nome do nosso bem-estar e da nossa saúde física e psíquica. Dizem vocês que tem o Presidente da República que ver com tudo isto. Bom, perceberam por esta altura que tudo isto é demasiado importante para que um Presidente da República não se possa aliar de nada disto. Ele tem uma responsabilidade primeira, que resulta do juramento que faz no momento em que toma posse. Ele jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E este é um daqueles domínios onde ela está largamente por cumprir. Há um país por cumprir no que diz respeito à democratização da cultura. Há um país por cumprir no que diz respeito à democratização da criação e da fruição culturais. Há um país por cumprir no que diz respeito ao lugar central que a cultura tem de ter numa sociedade e numa democracia que se quer avançada. Se há um país por cumprir em tudo isto, esta deve ser uma preocupação cimeira daquele que jura defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. E este tem que ser uma preocupação permanente na sua intervenção, se ele quiser ser inteiramente coerente e consequente com o juramento que fez. Esse juramento não foi sempre levado devidamente em conta. Ele tem de ser levado em conta, sobretudo num momento tão difícil como aquele que vivemos. E é por isso que entendemos nesta candidatura, que é necessário um outro exercício dos poderes do Presidente da República. Também para dar à cultura o lugar que ela tem de ter na sociedade e na democracia avançada que queremos construir. Obrigado a todos.